outro dia eu vi, se não puder falar sobre isso, você me dá um chute aqui, hein? Outro dia eu vi o pastor Mirim traduzindo um cara que tava falando lá a língua dos anjos. Se ele tá traduzindo a língua do anjo, eu tenho as referências, ó. O cara falou, abadabadá é isso, o capatatatá é aquilo. Você vai quebrando. Eu poderia fazer um dicionário da língua dos anjos. Por que ninguém fez ainda? Bom, e eu acho muito engraçado que todas essas línguas que esses caras fazem, assim, não vou falar todas, né? Deve ter uma experiência aí legal, que funcione e tal. Tô sendo generoso Não estamos generalizando. Mas dos picaretas, eles sempre usam, vamos dizer, fonemas e vícios de linguagens da língua que eles falam. É muito curioso, né? É maravilhoso Por isso. exemplo, a língua portuguesa tem o ão, né? Caminhão, São Paulo. Não tem isso em inglês, não tem isso em várias línguas. E gozado que nessa... um pastor mirim nos Estados Unidos não vai usar um ING no final ele não usa. Não, ele vai usar referências que estão no universo. Sim. Curioso mas isso, vai ver, era um anjo brasileiro que falou com ele. Tropicalizou, né? Mas eu queria que algum linguista, por favor, lançasse o dicionário dos anjos. Porque o material já tá aí. Já tá todo. Tá na internet. O cara tá traduzindo. Farto. Muito. Fartíssimo. Eu acho curioso, eu falei sobre isso, vocês comentei com você, né? Eu falo assim, as pessoas, obviamente, têm que seguir. Eu sempre falo, leia a história do rei Saul, o primeiro rei dos judeus, né? Porque ela fala sobre muito isso, né? Você tem que seguir a Deus, tá? E você tem que seguir o teu pastor, o teu líder, se ele seguir a Deus. E tem coisas que é muito fácil de você ver se é verdade ou se é mentira. Então tem um pastor aí, por exemplo, tô falando de ninguém especificamente, que ele falou que nasceu sem as cordas vocais. Sim, e sem os tímpanos também, né? Se ele sabe, porque é o seguinte, você... Você errou, ele não é um pastor, ele é um profeta. Um profeta e missionário. Né? Não sei ainda quem o mandou em missão, mas beleza. Né? Então, se ele nasceu, se ele sabe, porque você pode ser mudo por vários motivos. Se ele sabe que ele nasceu sem as cordas vocais e era mudo por isso, tinha um laudo médico que atestou isso. Onde está esse laudo médico? Porque é uma comprovação do milagre. Sim. Eu queria, porque eu não tô desconfiando dele. Eu queria mandar isso pro Vaticano, porque a gente tem que canonizar uma pessoa dessa. Pelo amor de Deus, esse cara... Né? Um milagre desse, né? Significa que o mundo é encantado, né? É possível de Sim, saber. a gente pode ter um santo brasileiro. Sim. Né? Então precisa pegar esse laudo. Ah, mas eu perdi o laudo. Sim, mas o médico que deu esse laudo, ele não vai esquecer de um caso. Porra! De uma criança que nasceu sem as cordas vocais. Épico, é um caso único no mundo. E sem o tímpano e depois recuperou? Cadê esse médico pra gente entrevistar? Porque a gente precisa das provas. Gente, eu não estou desconfiando de ninguém. Eu quero canonizar um brasileiro, é isso que eu quero. E eu preciso das provas pra mandar pro Vaticano. Aproveitando que a gente tem um novo Papa, que ele tem uma ligação histórica com o Brasil. Né? Porque esse aqui é o Leão XIV, né? O Leão XIII, ele, entre aspas, conversou com a princesa Isabel, sabia disso? Não. Porque ele foi, eu não lembro quem pediu ajuda a ele, ao Leão XIII, pra acabar com a escravidão, pra derrubar a escravidão. E o Leão XIII ele respondeu ao Brasil, e trocou cartas com a princesa Isabel, e parabenizou depois a princesa Isabel por assinar a Lei Áurea, 1888, e inclusive deu uma rosa de ouro, que é uma como é que se diz? Uma honraria, que inclusive, se não me engano, era a maior honraria na época. Foi recebida pela princesa Isabel, acho que em setembro e outubro de 88, setembro acho que foi, de 88, do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, entre aspas, condecorou a princesa Isabel. Então, já que a gente já tem um Papa agora, com ligação histórica com o Brasil, dado seu nome, a gente podia pedir a canonização. Pois é. E o garoto, pô, tá voando. Essas provas são importantes. Essas provas são importantes. Precisava juntar. É um pouquinho aqui, porque já resolve. Eu acho que resolve o problema. Né? E eu tenho medo de falar isso, que eu não duvido que apareça um médico aí que amanhã que ateste. Pelo amor de Deus, hoje em dia, com a qualidade dos médicos que estão pintando aí, pelo amor de Deus. Eu não duvido que isso aconteça, eu tenho medo de sugerir isso. Sim. Não, é paulada, isso é assim, ó, é bizarro, né, cara? Assim, a gente tá tendo que viver num cara, assim, esse cara tem milhões de seguidores já. Tem milhões? Milhões, o pastor Milhões. Mas será que ele tem milhões porque que acreditam? Não pode ser, cara. Não pode ser que o Brasil é o país do QI 83 mesmo? Cara, é muito difícil. Cara, assim... É inacreditável. É muito difícil, cara. Assim, você vai nos comentários... Eu fui um dos primeiros eu sou um dos grandes divulgadores do profeta Mirim. Eu peguei logo no começo ali. E eu falava, não, eu duvido. Porque os primeiros vídeos não era gente parodiando. Eram os vídeos dele, rodando na bolha dele. E eu comecei, não. E as pessoas acreditando. E a gente começou a mostrar na live, isso acho que no final do ano passado, no começo desse ano, o Riso me corrija aí.
A gente foi um dos primeiros a começar a falar. Sim. E aí a coisa foi pegando, tal, ele foi estourando. Lógico que tem gente ridicularizando, mas a base de seguidores dele é real, é concreta. A igreja dele tá lotada, a igreja que, acho que é Osasco, se não me engano. O cara tá estourado. E dá pra entender, porque assim, o que ele faz não é tão diferente do que uma massa de pastores de igrejas, não vou chamar de seitas neopentecostais fazem. E na verdade, se a gente pegar o número de seitas neopentecostais fazendo isso no Brasil, isso é muito mais regra do que exceção. Aí eu posso falar O lance é que ele é mirim. Sim. O que saltou, ele é mirim e faz uso das redes sociais. Tirando isso, se você for agora pra um bairro de periferia, vai ter uma igrejinha pequena, parecida com a dele, com alguém fazendo exatamente aquilo. Eu posso falar um absurdo agora? Absurdo. Fique à vontade. Posso falar um absurdo? É um absurdo, mas eu acho que isso de alguma maneira tem que ser vista, tá? Eu não sei se a exigência pro voto tem que ser só a idade. Porque assim, eu conheço... Hoje você precisa ter pelo menos 16 anos pra votar. Né? Eu conheço gente de 14 que tem muito mais consciência pra voto do que gente de 50. Sim. Né? Então eu já sou a favor. Tem coisas que pra mim é clara. O cara, ele foi preso. Se está preso, não tem que ter direito ao voto. Se tá preso, não tem que ter direito. Isso é um absurdo. Eu acho que não tem sentido. Não tem que ter direito. E depende do crime, tá? É um assassinato, uma violência sexual, um sequestro, ele tem que perder o direito do voto para o resto da vida. Ele não tem mais direitos políticos. Ele tem que perder os direitos políticos, tá? E talvez a gente precisa ter algumas condições que a pessoa precisa atender para poder votar, né? Aí você fala, pô, vai fazer em relação à intelectualidade. Aí o cara... que ele é sei lá, ele não tem conhecimento nenhum, formação nenhuma, ele não vai ter direito ao voto. Eu não quero que esse cara não tenha direito ao voto. Eu quero que esse cara atinja o mínimo. Eu quero que esse cara ele não exista nessa condição. Eu quero, não que o cara não exista, mas que essa condição dessa pessoa condição não seja exista. Eliminada. Que é o que a gente tava te falando lá, eu tava te mostrando da relação do Centrão com o IDH. Por que o cara vota no Centrão? É porque ele não vota. Esse cara, o grau Sim, de... A condição ele não tão vota. baixa. Toma isso aqui, vai lá. Sim. Esse cara tá fazendo isso. Eu quero que esse cara seja estimulado desde a infância, falar assim, ó, você precisa atingir um nível Sim. pra pelo menos ter direito ao voto. Sim. Pra que essa pessoa... Pô, a porcentagem de analfabetos funcionais no Brasil é inaceitável. É inaceitável. Isso não... Aí você fala, não, você quer excluir esse cara, você quer que ele não vote. Não! Eu quero que ele deixe de ser analfabeto funcional. Eu quero que ele vote. Mas eu quero que ele tenha um estímulo pra isso. Entendeu?